Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Era Napoleônica, um período muito importante da história da França e que teve repercussões que influenciaram o mundo inteiro, inclusive o continente americano, como nós veremos em outros momentos. Essa Era Napoleônica é uma continuação da Revolução Francesa e Napoleão governou a França durante aproximadamente 16 anos de 1799, fim da Revolução Francesa, até 1815. Como nós vimos em momentos anteriores, no final da Revolução Francesa, os girondinos, ou seja, a alta burguesia, buscava alguém que representasse os seus interesses, que conservasse, na verdade, as suas conquistas e, ao mesmo tempo, agradasse a população. Essa pessoa foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era general do exército francês e ele era bastante simpático, carismático, ele era aclamado pelo povo. Então ele agradava a população mais pobre e também agradava os mais ricos, a elite francesa, que era a alta burguesia. Então Napoleão se tornou cônsul da França a partir de um golpe conhecido como Golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário deu início à Era Napoleônica. A Era Napoleônica possui duas etapas. A primeira etapa é o consulado, que durou de 1799 até 1804, e a segunda etapa é o império, que durou de 1804 até 1815. Nessa primeira etapa, no consulado, Napoleão era um cônsul. O que é ser um cônsul? Uma espécie de presidente, alguém que exerce o poder executivo. Mas ele não era o único cônsul. Havia também outros cônsuls. Porém, Napoleão era o primeiro cônsul. Então, era aquele que tinha o maior poder, aquele que, de fato, administrava a França. E essa primeira etapa da Era Napoleônica foi um momento em que Napoleão buscou organizar a França. Napoleão buscou levar para a França uma estabilidade política, estabilidade econômica e também estabilidade social. Então, nesse momento, ele tentou trazer a paz para a França, agradando a alta burguesia e, ao mesmo tempo, tomando medidas que também agradavam o povo, a população mais pobre. Na economia, Napoleão drenou pântanos na zona rural, construiu estradas, construiu pontes, facilitando a agricultura. Ele também doou à população mais pobre bens que foram retirados da nobreza e do clero durante a Revolução Francesa. E no que diz respeito à alta burguesia, ele tomou como medida principal a criação do Banco da França em 1800. Napoleão também criou o franco, a moeda oficial da economia francesa. Isso facilitou muito o comércio na França. Além disso tudo, Napoleão tomou medidas protecionistas. O que é que isso significa? Significa que ele aumentou os impostos sobre os produtos importados com o objetivo de desenvolver a indústria interna francesa. E ele conseguiu fazer isso. Ele também cedeu empréstimos aos industriais e também aos agricultores, movimentando bastante a economia francesa. No que diz respeito à educação, Napoleão criou escolas públicas de ensino fundamental em toda a França, nas principais cidades francesas. Além disso, Napoleão criou também uma escola para a formação de professores em Paris, algo inédito na Europa. No direito, Napoleão buscou agradar a alta burguesia, criando o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil, gente, na verdade, estabelecia, colocava na lei muitas conquistas que a alta burguesia realizou durante a Revolução Francesa, como a igualdade de todos perante a lei. Então isso significava que, sendo da nobreza, do clero, da burguesia, sendo artesão, camponês, todos seriam julgados pelas mesmas leis. Além disso, Napoleão também estabeleceu o direito à propriedade privada. Se algo é seu, ninguém pode retirar aquilo. E ele também criou medidas que, de certa forma,
atacavam a população mais pobre, mas defendia muito aqueles que eram mais ricos, que era a proibição da criação de sindicatos, a proibição do direito de greve. Napoleão também restabeleceu a escravidão nas colônias, deixando muitos dos colonos insatisfeitos na América. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. A gente vai estudar, né, isso com detalhes em outro momento. No que diz respeito à Igreja Católica, Napoleão tomou uma atitude muito inteligente. Napoleão resolveu restabelecer a relação do Estado francês, do governo francês com a Igreja Católica. Selou um acordo de paz com o Papa. Então, aquela relação com a Igreja que foi rompida durante a Revolução Francesa foi retomada por Napoleão. Então, Napoleão passava a ter o direito, inclusive, de escolher os bispos da Igreja. A Igreja tinha autonomia no que diz respeito ao culto, né? A Igreja organizava o seu culto, mas Napoleão poderia escolher, né, de perto os bispos que iriam administrar a Igreja Católica na França. E por que Napoleão fez isso? Vamos pensar. A maior parte da população francesa era católica. Na verdade, a França é um país muito católico até hoje. Então, a partir do momento que Napoleão sela um acordo de paz com a Igreja, ele passa a ter ainda mais apoio da população católica. Então, foi uma outra medida que fortaleceu ainda mais o poder de Napoleão Bonaparte. E aí, né, dando prosseguimento à ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1802, houve um plebiscito. Professora, o que é plebiscito? É uma consulta popular, uma votação. E nesse plebiscito, a população francesa decidiu que Napoleão tornaria-se cônsul vitalício, ou seja, cônsul para a vida inteira. Ninguém poderia mais tirar Napoleão do consulado. E 2 anos depois, em 1804, Napoleão convocou um novo plebiscito, onde a população francesa decidiu que Napoleão seria imperador da França. Então, aquela França que cortou a cabeça do rei, né, que se colocou contra uma monarquia, voltava a ter um imperador. E esse imperador agora era Napoleão Bonaparte, um imperador que representava principalmente os interesses da burguesia. E aí existe um fato muito importante que eu não posso deixar de mencionar. Era costumeiro na Europa, né, em todo o continente europeu, a prática dos papas coroarem os imperadores. Né? Inclusive, existe uma pintura que representa muito bem isso, né? A pintura onde o papa coloca a coroa na cabeça de Carlos Magno, né? Imperador dos francos, imperador do Império Carolíngio, que vocês estudaram lá no 7º ano. Então, isso sempre representou o poder que a igreja possuía. Só que Napoleão decidiu fazer diferente. Ele pegou a coroa nas mãos do Papa e se autocoroou. Qual era o objetivo de Napoleão com isso? Mostrar para a igreja e para todos o seu poder. Deixar evidente que ele era mais poderoso que a igreja, certo? Beijo, meus amores. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre o Império Napoleônico. Tchau!